TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada! Está começando mais um programa Só o Amor Constrói pela TV Imaculada. Lembrando que você é convidado a participar conosco pelo nosso telefone, o 67 3349 2358, como também você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, nos falando como está chegando o nosso programa até você. O nosso WhatsApp é 679 9347 0532. Lembrando também que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook como TV Imaculada Oficial, no Instagram, @TV Imaculada. Nos mande uma mensagem nos contando como está chegando o programa Só o Amor Constrói até você. E hoje nós vamos falar sobre o ano vocacional. No próximo bloco nós teremos o nosso convidado, o Padre Guilherme Maia, que é assessor para os Ministérios Ordenado e Vida Consagrada da CNBB. E nesse início de programa, com esse tema que é muito importante para todos nós, vamos meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 9, ali começando no versículo 30, indo até o versículo 37. Vai falar que Jesus, partindo com os seus discípulos, atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando seus discípulos e dizia-lhe: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão. Mas quando estiver morto depois de 3 dias, ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer perguntas. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último, e ser aquele que serve a todos. Depois Jesus perguntou uma criança e colocou no meio deles, abraçou a criança e disse: quem recebe em meu nome uma dessas crianças, estará recebendo a mim. E quem me recebe não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho escrito por Marcos, nosso Senhor chama a atenção dos discípulos que estavam disputando quem deles era o maior. Jesus vem dizer que o maior é aquele que se coloca a serviço de todos, ou seja, o maior é aquele que serve a todos, é aquele que faz a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus entre os irmãos e irmãs, não muito diferente de muitos homens e mulheres que se colocam à disposição dos nossos irmãos e irmãs, fazendo sim a vontade de Deus. Nas nossas paróquias, quantos homens e mulheres, escutando o chamado de Deus, se colocam a serviço como catequista, como pessoas que fazem parte da liturgia, pastoral da esperança, ministro da Eucaristia, apostolado da oração, Legião de Maria e vários outros pastorais, serviços e movimentos dentro das igrejas. Também nosso Senhor tem chamado muitos homens e mulheres à vida consagrada, à vida religiosa, à vida sacerdotal diocesana, como também religiosa. Por isso é importante nós meditarmos um pouquinho sobre o ano vocacional. O que é o ano vocacional? O que o ano vocacional nos traz? O que o ano vocacional nos transmite? O que o ano vocacional nos tem a oferecer? O ano vocacional vai nos ajudar a discernir, a meditar sobre nossa vocação, a entender a voz de Deus, o chamado de Deus. Como Francisco de Assis,
como São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Clara, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros e outras escutaram esse chamado de Deus e foram servir a Deus sobre o mais simples, o mais humilde, ou seja, foram servir a Deus como o próprio Cristo fala no Evangelho: quem recebe uma destas crianças está recebendo a mim. Quem faz a vontade de Deus a um desses muitos pequeninos é a próprio Deus que está servindo. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o ano vocacional. Estará conosco no próximo bloco o padre Guilherme Maia, que é assessor para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Façamos agora um intervalo e voltamos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 67-3349-2358, como também você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 679-9347-0532. Nas redes sociais estamos no Facebook como TV Imaculada Oficial, no Instagram, @TV Imaculada. E no programa de hoje, Só o Amor Constrói, nós vamos falar um pouquinho sobre o ano vocacional. Conosco, para nos ajudar a rezarmos, meditarmos e entender um pouquinho sobre o ano vocacional, o padre Guilherme Maia, que é assessor para os Ministérios Ordenado e Vida Consagrada da CNBB. Padre Guilherme, bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói. Dimas, boa tarde, muito obrigado. Deus abençoe cada um daqueles que nos assistem no dia de hoje. Padre Guilherme, nesse início do nosso bate-papo, o senhor poderia se apresentar, falar um pouquinho sobre esse novo serviço a qual o senhor acolhe com amor e carinho a serviço da igreja, para que o pessoal de casa conheça um pouquinho do senhor e um pouquinho sobre o seu serviço. Tá certo, então eu sou o padre Guilherme, tenho 32 anos, sou do clero da Diocese de Coxim, aí no nosso estado do Mato Grosso do Sul. E desde o começo desse mês eu fui designado para uma nova missão como assessor da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Então, desde o começo do mês já estou residindo aqui em Brasília, de onde, da sede nacional da CNBB, a gente desenvolve esse trabalho, essa missão, junto aos organismos que compõem esta comissão, a CEMOVIC, né, que são o Conselho Nacional de Presbíteros, o Conselho Nacional de Diáconos, a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, também o Serviço de Animação Vocacional e a Pastoral Vocacional, a Conferência dos Institutos Seculares do Brasil e a Conferência dos Religiosos do Brasil. Então, todos esses organismos compõem essa comissão que agora eu assumo a assessoria aqui da CNBB. Padre Guilherme, dando início ao nosso bate-papo sobre o ano vocacional, o que é o ano vocacional e quando ele foi criado? Então, nós estamos vivenciando, né, desde o mês de novembro do ano passado, o terceiro ano vocacional do Brasil. Então, isso quer dizer que a gente já vivenciou na nossa história 2 anos anteriores. Então, o primeiro ano foi no ano de 1983, com o tema Vem e Segue-me. O segundo ano, no ano de 2003, com o tema Batismo, fonte de todas as vocações. E depois de 40 anos, então, do primeiro ano vocacional do Brasil, a igreja é convidada a vivenciar esse terceiro ano vocacional, que tem como tema Vocação, Graça e Missão, e como lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. O ano vocacional, ele vem ser um grande chamado para que a igreja possa redescobrir, né, a sua vocação, que os fiéis possam ter essa injeção vocacional para assumirem com maestria, com destreza, a vocação pela qual são chamados, né? Seja ela ao sacerdócio, à vida religiosa, à missão, aos ministérios
ordenados. Cada um de nós é chamado por Deus, né, a contribuir na construção do seu reino, e é nosso dever, né, incentivar, é nosso dever animar para que as vocações possam ser assumidas com amor e disponibilidade para que o reino de Deus possa sempre crescer mais no nosso meio. Padre Guilherme, qual é o objetivo do ano vocacional? O objetivo desse ano vocacional, ele mais uma vez vem ser a gente consolidar aquilo que o Papa João Paulo II chamou de cultura vocacional, né? Vivermos na nossa igreja uma cultura vocacional, que é um grande esforço para que nós possamos redescobrir a nossa vocação, falar de vocação em todos os ambientes em que nós temos na nossa igreja. Você que nos ouve, que nos assiste hoje, certamente na sua paróquia, na sua comunidade, tem aí grupos de jovens, catequese, grupos que rezam. Então, todos esses ambientes deveriam falar de vocação. E às vezes isso não acontece, porque nós não estamos imersos nessa cultura. Então, o ano vocacional, ele vem ser uma pausa que a igreja faz para refletir sobre a vocação e, ao mesmo tempo, puxão de orelha em cada um de nós para falar assim, aonde nós estamos na nossa igreja, nós deveríamos falar de vocação. Seja no grupo da catequese, dos coroinhas, seja lá no apostolado da oração. A gente deveria falar, a gente deveria rezar, a gente deveria incentivar todos os ambientes nessa cultura, nesse chamado vocacional. Padre Guilherme, como que é feita a escolha da temática a ser trabalhada? Então, nesse terceiro ano vocacional do Brasil, este tema e lema foram escolhidos assim de uma maneira sinodal. Papa Francisco vem nos convidar a ter esse caminho de sinodalidade. Então, durante quase um ano, né, nós, da comissão aqui da Simovic, recebemos diversos dizeres, diversos sonhos de grupos, organismos, de pessoas, de comunidades, de paróquias, dioceses regionais, para que a gente pudesse compor, né, esse lema e esse tema do ano vocacional. Então foi um processo sinodal, onde nós ouvimos todas as expressões que tem na nossa igreja. Padres, diáconos, religiosos, jovens, idosos, todas as expressões, índios, o pessoal da Amazônia, todo mundo foi ouvido para que a gente pudesse caminhar juntos para levar esse ano vocacional a todos os corações. E o que a gente ouviu foi que a nossa igreja precisava cada vez mais ser uma igreja samaritana, uma igreja diaconal, uma igreja que pudesse estar presente nos corações. Então a vocação como graça, porque é um chamado de Deus, é um chamado, é um dom gratuito, é Deus que chama, e quando Ele chama aqueles que Ele quer. E é missão, porque a vocação, o chamado de Deus é a todos e tem que estar presente em todos os ambientes. Padre Guilherme, como trabalhar a nossa espiritualidade diante do que é proposto no ano vocacional? Então, a nossa espiritualidade, cada um vive ela no seu carisma, no seu chamado, na sua maneira de viver, né? Os casais, os padres, os religiosos, os jovens, enfim. Como viver a nossa espiritualidade? A primeira coisa é a gente ouvir o apelo de Deus a cada um de nós. E Deus tem um grande apelo a nós para que nós sejamos disponíveis à missão, na condição de vida que nós escolhemos. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é preciso que a gente entenda que a espiritualidade não é só eu fazer aquilo que eu quero do meu modo, mas é eu ter essa sensibilidade, a sensibilidade vocacional de ouvir ao apelo do Senhor. O Papa tem nos falado assim, toda a espiritualidade é vocacional. Então, o nosso carisma, a nossa maneira de viver, ela parte do chamado que Deus nos faz. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, é muito bonito quando a igreja
né, está sensível, as pessoas estão sensíveis a esse apelo, a esse chamado que o Senhor nos faz. Padre Guilherme, o intuito é fortalecer a unidade, né, do ano vocacional, a unidade da igreja. Além disso, quais são as outras vertentes a serem faladas durante o ano vocacional, ou mesmo todo o tempo, né? Então, o ano vocacional nos traz objetivos específicos, né, para que a gente possa vivê-lo de uma maneira mais eficaz. Né? Dentro desse convite da cultura vocacional, que é um convite geral que o ano vocacional faz, nós temos o apelo de que nós possamos, em primeiro lugar, nos formar, né? Formar as comunidades, as lideranças, para que elas possam se conscientizar de uma melhor forma nesse trabalho da animação vocacional. Também é necessário a gente fomentar a oração pelas vocações. A gente precisa rezar mais, é um convite do Senhor Jesus. E nesse sentido, é preciso que nós façamos um esforço pastoral, né, por rezar e promover as vocações ao sacerdócio, as vocações à vida religiosa, as vocações ao matrimônio, à missão. É preciso isso. Às vezes a gente fala assim, nós não devemos falar somente de vocação para ser padre e ser irmão, porque vocação não é só isso, mas a gente tem que lembrar que também é isso, nós precisamos falar. E é uma constatação que, infelizmente, nossos seminários, as casas religiosas, não tem tantas pessoas como tinham antigamente. Então, nós precisamos falar mais. Então, essa consciência de que nós precisamos trabalhar em prol das vocações aos ministérios ordenados, à vida consagrada, ao matrimônio, e isso é um apelo muito grande que a igreja faz nesse ano vocacional. E também nos conscientizar que nós precisamos, você que está me ouvindo aí da sua paróquia, da sua diocese, é preciso que nós comecemos a formar as equipes vocacionais paroquiais, para que elas possam animar os ambientes em que a gente tem pastoralmente na nossa igreja, nas nossas comunidades. Então, esses são os objetivos, esses são os apelos específicos para o desenvolvimento pastoral nas nossas comunidades. Padre Guilherme, nós vamos fazer agora um intervalo, tá? A gente volta na sequência ainda, batendo papo com o senhor sobre o ano vocacional. Você de casa, continue conosco, lembrando que você pode pegar esse momento, ter a oportunidade de nos ligar ou nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp ou mesmo nas nossas redes sociais. Continue conosco, voltamos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que a Milícia da Imaculada, ela nasce do coração de Deus e toma forma através de São Maximiliano Maria Kolbe. E depois de 100 anos estamos aqui como TV Imaculada. E você faz parte dessa história. Então convido você a se juntar, a ser um de nós, se tornar um membro do exército da Milícia da Imaculada e ser um soldado do Evangelho e da Boa Nova. Nos ajude cada vez mais a levarmos a palavra de Deus a muitos lares que necessitam desse carinho, dessa palavra de amor, dessa palavra de misericórdia. E no programa de hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o ano vocacional, o terceiro ano vocacional no Brasil. Dando sequência ao nosso bate-papo com o Padre Guilherme Maia, que é assessor para os Ministérios Ordenado e Vida Consagrada da CNBB. Padre, dando sequência ao nosso bate-papo, olhando mais ainda a fundo, como podemos incentivar ou ajudar que a igreja e as pessoas possam encontrar sua vocação, escutar o seu chamado? O primeiro passo, a gente sempre fala, que é a oração. A gente precisa rezar, em primeiro lugar, pela nossa vocação. Né? Se nós somos chamados por Deus, então nós precisamos rezar para que a gente sempre possa, com disponibilidade, responder a esse chamado que o Senhor nos faz. E depois é preciso que no mundo tão secularizado, aonde, né, ser padre, eu costumo falar,
Ser padre para o mundo é uma coisa ruim, porque não pode tantas coisas. Ser irmã religiosa ou religioso também é uma coisa ruim, porque não podemos tantas coisas. E agora também a história de que casar não é bom, né? A gente tem muito isso. Então é necessário que nós, como pessoas que acreditam em Deus, que têm fé, nós possamos dar um testemunho de alegria, né, na condição de vida que nós vivemos. Eu, como padre, tenho que dar esse testemunho de alegria de ser padre. Você que é casado, que vive a vocação matrimonial, tem que dar esse testemunho, né, de como é bom ser casado, viver essa graça e esse chamado que o Senhor te faz. Mas para isso é preciso muita oração, é preciso somente rezar para se encontrar com Deus. E incentivar os jovens que querem assumir esse chamado de Deus no ministério ordenado, na vida consagrada e também no matrimônio. Incentivar as famílias, incentivar aquelas pessoas que se aproximam do Senhor, né, sensíveis a esse chamado que Ele faz. Então, a oração, o testemunho e o incentivo fazem parte de um caminho cristão, um caminho que cada um de nós deveria assumir como identidade de cristãos, como identidade de católicos. Padre Guilherme, e a longo prazo, quais são os efeitos diante da temática proposta? A longo prazo, Frei Dimas, nós sonhamos que cada vez mais a igreja nunca possa deixar de falar de vocação, né? Que nas dioceses nós possamos criar os grupos organizados que possam animar, né, o nosso mundo vocacionalmente. O ano vocacional quer ser assim, essa injeção de ânimo para que as nossas comunidades, os nossos agentes de pastoral, as lideranças, os nossos padres, bispos, religiosos e religiosas, não se cansem de falar de vocação. Então, a longo prazo, eu tenho certeza que a cultura vocacional, se nós não desanimarmos, por isso nosso coração precisa arder, né? Deixar-se inebriar pelo chamado que o Senhor nos faz, de nunca deixar de falar da vocação, de como é bom ser chamado pelo Senhor. Então, eu acho que esse é o grande fruto, né, que esse ano vocacional quer oferecer à igreja. E também a formação. Nós estamos em parceria com o Instituto Unilassalle, com os lassalistas, tendo a primeira turma de uma pós-graduação em vocação, né, em animação vocacional. Então já tem grandes pessoas, um grande número realizando esse estudo, essa formação, e essa pós será aberta, né, mais turmas, então fica também um grande fruto já a longo prazo, pessoas capacitadas para animar. Isso é muito importante. Quais são as outras atividades, padre, que a CNBB ela tem oferecido para que crie essa cultura vocacional em nossas igrejas, em nossas famílias, ou seja, em todos os lugares onde nós estamos, né? Certo. A CNBB, aqui na nossa comissão, ela tem contato, né, com os regionais, né? Aí no Mato Grosso do Sul é o Regional Oeste 1, e cada regional se organiza da sua maneira para que possam ser oferecidas às nossas lideranças as formações específicas para que a cultura vocacional ela possa ser dinamizada na nossa igreja do Brasil. Nacionalmente, nós tivemos, neste ano, no mês de maio, em Itaici, o primeiro seminário vocacional nacional, né? Foi um momento de muita partilha, né? Um momento muito bonito em que nós, com animadores vocacionais do Brasil todo, a gente pôde refletir, pôde estudar e pôde partilhar um pouco daquilo que a igreja nos chama a caminhar. E nós estamos preparando já para o próximo ano, o ano de 2024, a realização de mais um simpósio vocacional, né, que vai acontecer nas regiões
do nosso Brasil simultaneamente. Então, a gente acha que no mês de setembro do ano que vem, a gente vai estar realizando mais um simpósio vocacional na nossa igreja do Brasil. Padre, logo mais nós vamos entrar no mês vocacional, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre a importância das vocações, não só no mês vocacional, não só no ano vocacional, né? Mas todos os tempos, né? A importância das vocações é que sem a consciência vocacional, a nossa igreja nunca vai ter o ardor missionário que ela precisa ter, porque Deus nos chama à missão, e a missão ela se faz concreta na nossa maneira de viver, então na nossa vocação. O mês vocacional em que cada domingo, cada semana, nós celebramos uma vocação, é um chamado da Igreja do Brasil para que nós possamos pensar naquilo que nós somos, né? Todos os anos, no mês vocacional, nós oferecemos à Igreja do Brasil uma temática, né, para que as paróquias possam trabalhar, né, e dinamizar essas reflexões. Esse ano, por conta do ano vocacional, a temática do mês vocacional é a mesma temática que nós já estamos celebrando durante esse ano. Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. E nós temos uma infinitude de materiais que podem ser usados durante o mês de agosto, não só no mês de agosto, mas durante todo o ano, para que esse trabalho vocacional não pare. Então a gente tem aí subsídios para catequese, para crianças, para famílias, para jovens, materiais para adoração ao Santíssimo. Então tudo isso você pode encontrar disponível no site das edições CNBB e também no site do Ano Vocacional, anovocacional.cnbb.org.br. Lá a gente tem materiais em PDF gratuitamente, né? E nós temos, né, na livraria uma grande infinitude de materiais que podem ser utilizados durante o mês vocacional e também durante todo o ano. Padre, o que o senhor poderia falar para muitos jovens, em especial, que estão buscando compreender qual o chamado de Deus, qual a vocação Deus está o chamando, mas ainda não tem tido essa resposta? Eu digo assim, não tenham medo, né? É preciso que a gente possa se arriscar. Vocação é se arriscar. Me lembro de quando fui para o seminário, uma pessoa me perguntou assim, padre, como é que o senhor descobriu, como é que o senhor teve a certeza? Eu falei assim, é só a gente não pensar muito, porque a vocação exige da gente que a gente se arrisque. Se a gente for pensar muito, a gente nunca vai ter a coragem de dar, né, o nosso sim, de nos entregar totalmente a viver aquilo que o Senhor espera de nós, principalmente quando se trata de algo que é para a vida toda. Não é algo que é passageiro, mas é algo que vai se estender durante a vida toda. É uma decisão, digamos assim, para sempre, né? A vocação ao sacerdócio, a vida religiosa, ao matrimônio, é algo que é perpetuado. Não é algo que eu vou poder, né, largar mão daqui a pouco. Não é algo descartável, ruído, mas é algo permanente. Então, eu digo assim, não pense muito, se arrisque. Vocação exige de nós arriscar. E talvez nos falta coragem para nos arriscarmos. Mas eu digo, vale a pena. Se arrisquem sem medo, porque Deus vale a pena. A proposta de Jesus é aquela mais bonita e aonde nós podemos encontrar a maior alegria da nossa vida. Padre, já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. O senhor poderia deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para que possam motivá-las à vivência vocacional, à cultura vocacional? A primeira mensagem que eu deixo é um apelo, né? Você que está me escutando aqui, né? Na tua paróquia não tem ainda uma equipe vocacional paroquial, ou na sua diocese ainda não tem uma equipe diocesana das vocações, né? Se ofereça, vá atrás, forma uma equipe para animar os ambientes que a gente tem, para falar de vocação, para testemunhar a vocação.
E o outro apelo é você que está nos escutando, né, que está ainda indeciso sobre a sua vocação, reze a Deus, né? Busque esse discernimento, busque um padre, um religioso, uma religiosa, um casal que é feliz e realizado na sua vocação, para que no testemunho deles vocês possam encontrar a força, né, e a fonte para que vocês possam dar o seu sim. Não desanime, a vocação é algo muito bonito, é algo que nos traz alegria, é algo que nos aproxima de Deus. Então, vale a pena, né? Vocação acertada, vida feliz. Padre Guilherme, muito obrigado por participar conosco, nos tirar as dúvidas sobre o ano vocacional e já se sinta convidado a voltar mais vezes ao programa Só o Amor Constrói. Tá certo, eu agradeço a oportunidade, desde aqui de Brasília, da nossa comissão, nos colocamos à disposição para tudo aquilo que é o programa, a Milícia da Imaculada precisar, a gente está sempre à disposição. Deus abençoe a cada um e sigamos firmes e confiantes. E você que nos acompanha, continue conosco. No próximo bloco, nós vamos rezar a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, para todas as vocações. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós tivemos a participação do Padre Guilherme, que nos ajudou a refletir sobre o ano vocacional. Nós estamos vivendo no Brasil o terceiro ano vocacional. Ano esse que nós somos convidados a refletir, a rezar, a compreender sobre o que é a vocação, para assim criarmos a cultura vocacional entre nós. E no programa de hoje, nesse momento oracional, a qual vamos rezar a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, rezemos pela nossa vocação e pela vocação do mundo inteiro. E para isso, iniciemos traçando sobre nós o sinal da nossa fé, que é o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, com a Mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós,
especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Rezemos uma Ave Maria por todas as vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus no finalzinho do nosso programa, para que nosso Senhor sempre nos acompanhe, que os santos e anjos de Deus sempre intercedam por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, São Francisco, nossa Mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu quero as tuas coroas, a branca e a vermelha.